Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção de uma redação enviada por um aluno, colocando algumas sugestões, fazendo algumas observações também. E eu espero que auxilie a todos os que já estão treinando a redação desde agora, para que possam ter sucesso no dia do exame. O vídeo ficou realmente um pouquinho extenso, mas foi necessário fazer dessa forma. Espero que seja útil para vocês. Vamos lá? Vamos ver então o primeiro parágrafo da redação, a introdução, né? E depois, logo em seguida, o mesmo trecho com algumas observações, com alguma correção sendo realizada. Os desafios da educação à distância no Brasil. De acordo com o escritor Clay Shirky, uma revolução não ocorre porque as pessoas adotam novas ferramentas, mas sim novos hábitos. Sendo assim, a educação à distância no Brasil tem o propósito de encaixar os estudos na sua rotina e no conforto de sua casa. Entretanto, observa-se na realidade contemporânea alguns desafios dessa nova forma de aprender, como o hábito nacional e a falta de acesso de uma parte do país. Diante disso, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim de um pleno funcionamento da sociedade. Ok, aspectos estruturais. Esse primeiro parágrafo é uma típica introdução, não existe problema nenhum, está perfeito, cumpre todos os requisitos. Eu tenho ali uma contextualização do cenário atual, envolvendo os novos hábitos de estudos, os desafios, né, que esses hábitos geram. Então está perfeito a questão estrutural. Tem ali no final também do parágrafo um posicionamento já sendo revelado para o leitor, quando o autor do texto diz que é fundamental discutir esses aspectos, então ele quer dizer que esses problemas, esses desafios não podem ser tolerados, não podem ser esquecidos, menosprezados. Então, tem ali uma contextualização e tem já a apresentação de um ponto de vista, de algo que vai ser defendido. Perfeito. Agora vamos ver algumas sugestões para aprimorar esse parágrafo. Então, lá no início, o autor já começa colocando, né, apresentando uma citação de um autor, de um escritor, Clay Shirky. No caso do Clay Shirky, como ele não chega a ser um consenso na comunidade científica, né, ele acredito que seja um escritor muito conhecido nos Estados Unidos, na América do Norte, talvez até em alguns outros países, mas ele não é uma unanimidade dentro do meio acadêmico científico. Então pode ser que o leitor ou que o corretor da redação não tenha conhecimento de quem é o Clay Shirky. Então, nesse caso, é sempre bom eu contextualizar, eu fornecer algumas informações a mais sobre essa pessoa que eu estou utilizando como citação. Então, eu acho que ficaria mais adequado você colocar a nacionalidade desse autor, dizer que ele é estadunidense, dizer sobre o que ele costuma escrever, né? Então, a sugestão ficou dessa forma. De acordo com o escritor estadunidense Clay Shirky, conhecido por estudar temas relacionados às redes sociais e de computadores, aí sim, agora eu já tenho uma citação, eu estou dizendo de quem é essa afirmação e estou dizendo quem é essa pessoa que fez essa afirmação. Eu estou fornecendo informações a mais sobre o Clay Shirky, tá? Então fica bem fechadinho essa parte. E aí depois mais para frente. Sendo assim, a educação à distância no Brasil tem o propósito de encaixar os estudos online. Eu acho importante acrescentar esse termo online, especificando o tipo de estudo, porque ele vai atuar como uma palavra-chave, né? Se eu disser somente que eu quero encaixar os estudos na rotina e no conforto da casa, na verdade eu não estou falando novidade nenhuma, porque os estudantes já têm o hábito de estudar em casa. Eles frequentam a escola no período da manhã ou da tarde, e aí quando chegam em casa eles revisam as lições, fazem as tarefas de casa, estudam para as provas. Então quer dizer que estudar em casa já é um hábito que existe. O que não existe, ou que é ainda novidade, um novo desafio para a educação, é a parte do estudo online. Então, online é uma palavra-chave que não poderia faltar, né? Não é um estudo habitual como nós já fazemos no nosso dia a dia. É um estudo online. Estimulando costumes ainda não consolidados. Eu achei também adequado colocar esse trecho, porque ele vai fazer uma ponte com o que foi dito um pouco acima. Umas duas linhas acima, o autor fala em novas ferramentas, novos hábitos. O que seriam novos hábitos? Novos hábitos são os costumes ainda não consolidados. Então, eu acho interessante acrescentar esse trecho para ele conversar com uma expressão que já foi dita anteriormente, para ele fazer uma ponte, né, que é o que a gente chama de coesão e de coerência. Isso contribui muito para o texto.
E aí depois, mais para o final do parágrafo, eu destaquei em vermelho, porque a gente está falando aí de um erro, né, de um deslize ortográfico, tá? Acho que o autor da redação queria ter escrito, na verdade, discussão, com dois S's, e aí por um deslize, uma falta de atenção, qualquer coisa do tipo, ele escreveu discursão. Então, isso aí está enquadrado lá naquela primeira competência de avaliação, que depois a gente vai ver com mais calma, que é o domínio da norma culta da língua portuguesa, né? Se esse deslize tivesse acontecido apenas uma vez no texto, ele seria desconsiderado, porque ele não chega a comprometer a compreensão geral do texto. Mas mais para frente, num parágrafo mais adiante, o autor utilizou de novo essa mesma forma, discursão. Então isso já mostra para o corretor que ele realmente desconhece a regra. Ele desconhece qual é a forma correta dessa palavra. Se tivesse acontecido apenas uma vez, teria sido tolerado. Mas como ele utiliza ao longo do texto, mais uma vez, essa mesma forma, e aí eu já estou dizendo que realmente eu não conheço a palavra e aí já é descontado alguns décimos, tá? Segundo parágrafo. A princípio, é fulcral pontuar que as pessoas ainda possuem um hábito pelas aulas presenciais, por oferecerem uma relação próxima entre professor e aluno. Em contrapartida, o isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19 trouxe uma alteração radical na vida de grande parte da população brasileira e fez da internet a principal ferramenta para ensinar e aprender, imposta por várias instituições de ensino. Nesse contexto, surgiram vários obstáculos para a formação escolar, dando ênfase à adaptação dos alunos e falta de suporte pedagógico para esclarecer dúvidas. Desse modo, faz-se mister a reformulação do cenário atual. Ok, então, aspectos estruturais. Esse parágrafo, por ser o segundo parágrafo do texto, e a gente sabe que a partir do segundo parágrafo eu já estou entrando no desenvolvimento da redação, né? Se eu for seguir aquele modelinho básico do texto dissertativo argumentativo focado no Enem, eu vou perceber que nesse parágrafo eu não argumentei nada. Um parágrafo já destinado para o desenvolvimento, no qual nenhuma argumentação foi feita. Eu continuo contextualizando, né? Quando eu falo da pandemia do Covid-19, eu estou falando de um acontecimento da atualidade, eu estou contextualizando o meu texto ainda, embora eu já esteja no segundo parágrafo. Tá? Então, houve essa pequena falha estrutural. Eu já poderia estar fazendo uma argumentação. Ainda mais considerando que eu tenho uma quantidade máxima de linhas, a redação do Enem, embora muitos achem muito difícil, um texto muito longo, muito extenso, é na verdade um texto muito curto, né? Então eu não poderia perder algumas linhas, não poderia perder um parágrafo a mais desnecessário contextualizando algo que deveria ter ficado restrito na introdução, tá? Algumas observações então sobre esse parágrafo. A princípio, é fulcral pontuar que as pessoas ainda preferem ter aulas presenciais. Fica mais adequado do que se eu tivesse colocado ainda possuem um hábito de aulas presenciais, tá? Fica mais direto, na verdade, né? Fulcral ali foi uma escolha vocabular, né, para dizer que é um ponto de apoio, é um ponto essencial, fundamental. E aí eu contextualizo novamente, falando de pandemia do Covid-19, foram algumas linhas que eu acabei perdendo quando eu poderia já estar argumentando. E aí uma outra dúvida muito comum, população brasileira. Nós sabemos que substantivos próprios, né, nomes de países, de estados, cidades, devem ser sempre escritos com letra maiúscula, mas apenas quando eles são substantivos próprios, né? No caso de brasileiro ou brasileira, eu estou utilizando a palavra como um adjetivo. E aí, nesse caso, não existe obrigatoriedade da letra maiúscula. Poderia estar com a letra minúscula normalmente. Nesse contexto, surgiram vários obstáculos. No parágrafo anterior, o autor da redação já tinha dito em alguns desafios, foi essa expressão utilizada no parágrafo anterior. Nesse parágrafo ele já fala em vários obstáculos. E aí só no finalzinho do parágrafo ele me começa a falar quais são esses obstáculos. Coisa que ele já poderia ter dito desde o início do parágrafo, entende? Porque eu já estou no desenvolvimento. Então eu já deveria estar expandindo esses conceitos. Então só no final desse parágrafo é que o autor fala quais são esses obstáculos. Seria a falta de suporte pedagógico, e a dificuldade de adaptação dos alunos, né? E aí eu chamei atenção para o uso da crase, né? Quem dá ênfase a alguma coisa.
A palavra seguinte é adaptação, uma palavra feminina, então isso exige o uso da crase. E também a falta de suporte, né? Falta é uma palavra feminina, então exige o uso da crase. Para esclarecer dúvidas, a gente sabe que o pra, essa contração, na verdade é uma forma coloquial, deveria ter escrito para. Então foram essas as observações que eu fiz. Desse modo, faça mister a reformulação do cenário atual. É uma estrutura bem parecida com a que é utilizada no final do primeiro parágrafo, que é fundamental discutir sobre os problemas, né, alguma coisa desse tipo. Esse finalzinho do segundo parágrafo está muito parecido com o finalzinho do primeiro. Então ele acabou sendo, na verdade, uma repetição. Ele acabou sendo uma extensão da introdução, e não deveria. Mais um parágrafo. Posteriormente, somado a isso, destaca-se a falta de acesso à internet como um impulsionador do problema. De acordo com o site Agência Brasil, 33,5% dos estudantes não têm acesso à internet, isto é, não estão aptos a ter aulas em EAD, ensino à distância, devido às suas condições. Dessa forma, segundo o filósofo Émile Durkheim, o indivíduo só poderá agir conforme seus conhecimentos e sobre a origem da sua atual situação. Partindo desse pressuposto, isso é fruto da desigualdade que se diz respeito na renda e na infraestrutura limitada que muitos estados proporcionam, provocando um enorme retrocesso no âmbito social. Tudo isso retarda de uma resolução de empecilhos desse quadro deletério. Então, nesse parágrafo, o autor reforça a falta de acesso à internet como um dos vários obstáculos, um dos desafios que ele vem falando lá desde o comecinho da redação. Apresenta aí como estratégia argumentativa os dados estatísticos, isso é ótimo, super adequado. Só ficou desnecessário mesmo a questão da citação do Durkheim, que eu até retirei ali do trecho corrigido. O Durkheim, embora ele seja, né, um consenso, esse sim é uma unanimidade dentro da comunidade científica, diferente do Clay Shirk, que é citado no início da redação. Ele é um consenso dentro da área de ciências humanas, mas nesse momento do texto, essa citação, especificamente essa citação, acabou ficando desnecessária e ela até acaba deixando um pouco confuso o parágrafo. Tá? É uma citação que merecia ser mais explorada. E eu não tenho espaço, eu não tenho lugar nesse momento do texto para fazer isso. Então, eu sugeriria que fosse retirada do texto mesmo. Tá? Nesse parágrafo, eu já apresento os dados estatísticos como estratégia e já é o suficiente. Algumas correções gramaticais, então. Coloquei ali destacado o verbo ter, no plural, que precisa ser acentuado, precisa do acento circunflexo para indicar que é plural. Tá? O estudante tem, sem o acento circunflexo. Os estudantes têm, com acento circunflexo. Isto é, não estão aptos. Aí eu destaquei novamente. No texto original, o autor utilizou a expressão não estão hábitos. Eu acredito que deva ter sido uma confusão, porque ele está falando no texto sobre novos hábitos de estudo, né? E como na sonoridade as palavras acabam sendo parecidas, isso pode justificar essa confusão, esse deslize, né? Na verdade, não seria não estão hábitos, e sim não estão aptos, né? Não tem capacidade de. Aulas em EAD. Sempre que eu estiver falando sobre sigla, né, eu preciso colocar com letra maiúscula as iniciais das palavras, tá? EAD. Partindo desse pressuposto, isso é fruto da desigualdade que se diz respeito. Achei confuso esse termo, né? E aí eu sugeri duas outras palavras para colocar no lugar. Isso é fruto da desigualdade que se reflete ou isso é fruto da desigualdade que se observa. Tá? São duas sugestões para colocar aí no lugar de desigualdade que se diz respeito. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre a escolha vocabular. No texto original, o autor da redação utilizou a palavra renda para se referir a um dinheiro que vem do Estado. Então, nesse caso, não é adequado, né? Não está dentro do campo semântico, vamos falar assim. Se referir a um dinheiro do Estado como sendo renda. Na verdade, um dinheiro que vem do Estado é uma verba, né? É a propriedade vocabular. Eu precisaria utilizar esse termo específico. Se é um dinheiro público, é verba. Tá?
Na infraestrutura, que muitos estados, aí novamente apareceu a palavra estados, e no texto original o autor colocou mais uma vez com letra maiúscula. E aí eu preciso saber qual é a concepção de estado que eu estou utilizando. Eu estou falando de estados como unidades federativas, né, os vários estados que compõem o Brasil, ou eu estou falando de estado no sentido mais amplo, no sentido de nação. O estado brasileiro, estou me referindo à nação brasileira. Ou os estados da região sul, né, Santa Catarina, Paraná. Qual é a concepção de estado que eu estou utilizando? Porque se eu for falar com letra maiúscula, é uma concepção. Se eu for falar com letra minúscula, é outra. Tá? A gente precisa ficar bem atento. Provocando um enorme retrocesso no âmbito social. Tudo isso, aí no texto original está assim, tudo isso retarda de uma resolução. Retarda de, eu estou entendendo que o autor quis dizer que atrasa, né? Retardar é atrasar. Então eu preciso corrigir essa expressão, essa estrutura. Tudo isso atrasa a resolução de empecilhos desse quadro deletério, né? Desse quadro que é muito prejudicial. Só para encerrar então esse parágrafo, quero chamar a atenção para a expressão enorme retrocesso. Quando o autor utiliza essa expressão, ele está enfatizando de maneira bem clara o seu posicionamento. Ele está dizendo que isso que acontece de falta de acesso à internet por parte dos estudantes é um enorme retrocesso, isso atrasa, né, a evolução, o progresso do ensino no Brasil. Então, o uso de alguns adjetivos acabam tendo esse poder, né, de enfatizar um determinado posicionamento. Quando ele fala enorme retrocesso, está deixando bem claro que ele é contra essa situação que acontece no nosso país, no ensino brasileiro, no ensino online. O último parágrafo, então, conclusão do texto, né, que na versão original ficou assim. Em síntese, medidas são necessárias para resolver o impasse. Destarte é de suma importância que o Ministério da Educação, o MEC, ofereça um apoio às redes de ensino, propondo um suporte de tirar dúvidas e aulas socioemocionais para acalmar e adaptar os alunos, por meio de lives e vídeos chamadas. Assim, os estudantes se sentirão mais próximos dos seus mestres. Além disso, cabe ao Estado oferecer recursos para pessoas que não têm condições de ter uma internet, como doações de materiais para estudar e um aumento da renda daqueles que recebem do governo. Portanto, a sociedade terá uma melhor aceitação nessa revolução que são os novos hábitos, como diz Clay Shirk. A estrutura da conclusão está correta. Nessa parte do texto, o autor retoma o que já foi dito e apresenta uma solução para o problema, e essa solução não pode ferir os direitos humanos, né, como diz lá em uma das competências. Então, estruturalmente, a conclusão está correta, está ok, não tem nenhuma falha. Agora, existem ali algumas coisinhas que acabaram poluindo um pouco o parágrafo. Tá? Então, vamos começar ali pelo suporte de. Né? Suporte de, na verdade, o uso dessa preposição de está inadequado, deveria ser o para. Suporte para tirar dúvidas. E aulas socioemocionais para acalmar. Então, eu acredito que nesse contexto, o termo mais adequado seria acolher, porque os alunos estão entrando em um novo ambiente, que é o ambiente virtual, online, né? Então eles precisam ser acolhidos. Acredito que essa palavra seja mais adequada. Adaptar os alunos por meio de lives e videochamadas. Aí a gente vai dar preferência para a forma atualizada dessa palavra, né? Tudo junto, sem hífen. Assim, os estudantes se sentirão mais próximos dos seus mestres, e eu acho também importante a gente colocar a questão da aprendizagem, né? Que o objetivo, a finalidade maior de qualquer professor é fazer com que o seu aluno aprenda, né? Então, acho importante a gente enfatizar a questão da aprendizagem. Além disso, cabe ao Estado, aí novamente o autor utilizou a letra maiúscula, né? E aí já é um ponto de atenção que precisa ter, porque, como eu disse, né? Estado com letra maiúscula tem uma concepção. Estado com letra maiúscula já pode ser interpretado de outra forma. Então, precisa ter isso aí bem definido. Oferecer recursos para as pessoas que não têm, aí novamente o verbo ter no plural, tem que ter o acento circunflexo, né? Como doações de materiais para estudo, aumento de renda para daqueles que recebem do governo. Tá? E agora renda, sim, no seu contexto adequado, né? Renda é aquilo que eu recebo. Verba é o dinheiro dado pelo governo. Tá. Portanto, tá? O portanto
é um operador argumentativo, é um conector, conectivo, né? Tem todos esses nomes. Ele realmente deve ser utilizado na conclusão do texto, tá? Ele tem essa função de indicar conclusão. Mas aí o autor optou por utilizar o portanto muito no finalzinho do texto. Então ele acabou ficando deslocado. Eu deveria ter utilizado no início do parágrafo, para indicar que a conclusão está começando, né? E não no finalzinho, porque ele acaba perdendo seu sentido no final do parágrafo ou no final do texto, tá? Então eu substituí aí por dessa forma. A sociedade terá uma melhor aceitação. Acredito que o termo mais adequado seja adaptação, porque é uma coisa nova, né? Então eu preciso me adaptar. Nessa revolução, que são os novos hábitos, como diz o Clay Shirk, que foi a citação que iniciou o texto. Então, começou o texto falando sobre o Clay Shirk, né, a citação dele, e terminou falando sobre ele também. Deixou o texto bem amarradinho, bem redondinho, isso está legal. Só achei que acabou dando uma poluída também o uso indiscriminado do artigo indefinido, uma, né? Várias vezes aí nesse parágrafo apareceu ali um apoio, um suporte, um aumento, uma melhor adaptação. Então, o uso do artigo indefinido aí ele é completamente desnecessário. Eu poderia ser mais objetivo falando ofereça apoio às redes de ensino, propondo suporte, tá? Ao invés de ofereça um apoio, ofereça um suporte, fica muito indefinido, tá? Um aumento da renda, né? Não posso falar diretamente oferecer aumento da renda, ao invés de oferecer um aumento da renda. Fica bem mais objetivo. De maneira geral, o texto está muito bom, a estrutura do texto dissertativo argumentativo foi seguida, sem grandes deslizes, a não ser naquele segundo parágrafo, né, quando eu poderia já estar argumentando e desenvolvendo os meus argumentos, e acabei, né, o autor acabou estendendo ali um pouquinho a contextualização. Mas de maneira geral está muito bom. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Obrigado por ter assistido e até o próximo.